A carne não se corrige, ela condena. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês. Graça para quem é da graça, paz para quem é da paz. Dando continuidade ao nosso estudo sobre carne, que é baseado no meu livro A Semente da Serpente, como a carne nos leva à condenação, hoje eu quero falar sobre um tema muito importante também. Todos os temas são importantes, mas o tema de hoje é: a carne não se corrige, ela condena. O Evangelho começa com uma verdade que muitos evitam encarar. O problema do homem não é apenas o que ele faz, mas o que ele é por natureza. Desde o Éden, quando a semente implantou sua semente no homem, a humanidade passou a carregar uma herança maldita, uma condição espiritual deformada que produz condenação, rebelião e morte espiritual. Essa herança não é genética biológica, é genética espiritual. Ninguém nasce puro, ninguém nasce santo, ninguém nasce inocente diante de Deus. O pecado não é algo que aprendemos ao longo da vida, é algo que herdamos da origem. A carne não se forma no caminho durante a nossa trajetória, ela já vem instalada em nós desde o ventre de nossa mãe. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51, versículo 5. Aqui, Davi não está confessando um erro que seja pontual, mas está reconhecendo uma condição de nascimento. O homem já entra na história separado de Deus, carregando em si uma natureza caída. As pessoas não são pecadoras porque pecam. Elas pecam sim porque são pecadoras por natureza. O pecado é o fruto invisível de uma raiz invisível. A Escritura descreve o pecado como um estado contínuo, ou seja, uma realidade permanente herdada por toda a raça humana. Não se trata apenas de atos errados, mas de uma desconexão espiritual que nos destitui da glória de Deus. Desde Adão, essa condição foi transmitida a todas as gerações. Herdamos mais do que os traços físicos ou sobrenomes. Herdamos a natureza da carne, a inclinação para o mal, a morte espiritual. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por esse versículo podemos ver que um homem contaminou todos os outros. A semente da serpente se espalhou pela humanidade, estabelecendo um governo interior que é totalmente contrário a Deus. Tudo o que procede da carne é rejeitado no reino. O homem natural, nascido apenas da carne, não consegue compreender nem agradar a Deus, porque está espiritualmente morto. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Sem um novo nascimento, não há entendimento, não há submissão, não há comunhão verdadeira com o Senhor. Após o Éden, Adão deixou de gerar apenas a imagem e semelhança de Deus. Passou a gerar segundo a sua própria imagem deformada. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Gênesis capítulo 5, versículo 3, parte A. Essa imagem já estava contaminada.
Por isso, a Escritura afirma: éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Efésios capítulo 2, versículo 3. Então podemos ver que não é comportamento aprendido, mas sim é uma natureza herdada. A carne não é apenas um problema existencial, pois ela é uma sentença espiritual. Viver segundo a carne conduz inevitavelmente à morte. Não é metáfora, é decreto, é algo que é definitivo. Antes do Evangelho ser boa notícia, ele é má notícia. Você já está condenado por natureza ao nascer. Você já nasceu debaixo da sentença da carne. Se não houver um novo nascimento, a carne vai te conduzir sempre à separação eterna de Deus. Você vai ser um inimigo de Deus e não um filho de Deus. Por isso, Jesus não veio reformar a carne. Ele não veio para educá-la, nem treiná-la ou melhorá-la. Ele veio decretar a sua morte na cruz e oferecer uma nova natureza nascida do Espírito. A carne, ela não é um erro de percurso, é uma herança maldita plantada lá no Éden. Todo ser humano nasce assim, separado de Deus, escravo do pecado, prisioneiro da carne. Mas existe uma cruz, existe um novo nascimento, existe um caminho de escape. Esse caminho tem nome, chama-se Jesus. Como eu sempre digo em meus vídeos sobre carne, que o grito da cruz continua ecoando através dos séculos. Ou você mata a carne na cruz, ou a carne te mata na condenação. Fique bem, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Deus te abençoe. Amém.